Prezados companheiros, prezadas companheiras, muito boa tarde. Estamos dando início ao nosso programa Espiritismo e Vida, em sua série Encontros com a Paz, quando fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos adentrar ao capítulo 15, que tem como título Pensamentos. E Emmanuel coloca uma passagem que está em Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha que passagem muito bonita de Paulo. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. E aí o nosso querido Emmanuel diz o seguinte: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que as produziu, nos movimentos incessantes da vida. Então, logo no princípio do texto, o nosso querido Emmanuel se retrata exclusivamente aquilo que o próprio Paulo falou aos filipenses. Quando Paulo diz, olha, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se tem virtude ali, se tem algum louvor ali, então pense nisso. Se preocupe com isso. Fique atento a isso. E aí Emmanuel começa o texto dizendo que todas as obras existentes no planeta, obras humanas, né, porque foram criadas pelo homem, elas são resultantes do pensamento das próprias criaturas. Tanto o mal quanto o bem, tanto o feio quanto o belo, antes de se tornarem realidade, antes de se tornarem palpáveis aos nossos olhos, antes de tudo, viveram na fonte mental daqueles que as produziram e nos movimentos incessantes da vida. Então, todas as vezes que nós idealizamos, ou antes disso, todas as vezes que nós observamos uma obra ali realizada, seja ela bonita ou feia, boa ou má, há de se entender, há de se compreender que isso foi trabalhado, isso foi idealizado dentro do pensamento de alguém ou de um grupo de pessoas que juntas ou individualmente trabalharam para que aquela obra se concretizasse e estivesse ali, frente a frente conosco, para que pudéssemos observá-la. Isso vem bem de encontro às nossas realizações na vida. Normalmente, nós nos preocupamos em procurar uma explicação, uma desculpa para as dificuldades da vida, para os erros da vida, ou para as nossas próprias dificuldades e para os nossos próprios erros. E nos esquecemos de entender e de observar essas palavras de Emmanuel, de que muitas vezes
o defeito, o erro, ele é fruto único do nosso pensamento, daquilo que nós idealizamos. A maneira como pensamos agora, a maneira como sentimos agora, provavelmente pode ser a maneira com que algo vá se concretizar ali na frente. Se for bom, teremos algo bom. Se for ruim, com certeza teremos alguma coisa ruim. Porque o nosso pensamento, ele é fonte criadora, fonte administrativa de tudo aquilo que sentimos, de tudo aquilo que pensamos, de tudo aquilo que fazemos na nossa vida. Quando realizamos este trabalho, por exemplo, aqui no programa Espiritismo e Vida, Encontros com a Paz, ficamos durante muitos dias, durante muitas semanas, idealizando este encontro. Que dia seria? Que horário seria? De que maneira seria? Qual livro seria adotado? De que maneira este livro seria apresentado ao público de uma maneira geral? Tudo foi idealizado. Até que chegou um instante em que concretizamos o trabalho. E ao concretizar o trabalho, é claro que precisamos fazer reajustes, precisamos fazer acertos. Da mesma forma que o engenheiro idealiza um prédio, ao vê-lo sendo construído, ele vai ali, na própria planta inicial, original, fazendo alterações, fazendo modificações, colocando coisas que muitas vezes ele havia esquecido, tirando algo de um lugar e colocando no outro para que a estética fique melhor. Todos nós somos assim. E quando Paulo fala que devemos olhar para aquilo que tem virtude, para aquilo que tem louvor, é direcionarmos o nosso olhar, os nossos pensamentos para aquilo que a vida tem de bom e de belo. Aquilo que realmente merece uma exaltação pela virtude que nos oferece, que merece o nosso louvor por ter sido uma criação da própria natureza ou por ter sido uma criação de um homem ou de um grupo de pessoas. Por isso que o título é Pensamentos. Emmanuel continua. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação, rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Então vejam como que esse trabalho do nosso pensamento, ele é algo extremamente importante. Emmanuel coloca logo na frente desse parágrafo de que o Evangelho é o roteiro generoso que a mente do homem precisa para que ele renove os seus caminhos de espiritualidade. Uma grande parte das almas encarnadas na Terra vivem fora do Evangelho e, consequentemente, possuem pensamentos totalmente conturbados, onde se direcionam às imperfeições da vida, aos vícios da vida, às facilidades da vida, àqueles jeitinhos práticos e rápidos para que possamos alcançar o destaque na materialidade da vida.
Mas Emmanuel coloca o Evangelho como um roteiro para a espiritualidade, para que renovemos os nossos pensamentos, para que modifiquemos o nosso padrão mental. Porque sem a mudança do padrão mental e sem a alteração dos nossos pensamentos, consequentemente, ainda iremos sofrer as adversidades da vida material, como também as questões psicológicas e as questões íntimas do ser que dizem respeito ao seu sentimento. E ele fala que não é apenas dentro do processo filosófico, do conhecimento intelectual, que vamos renovar o nosso pensamento. Podemos ter muita intelectualidade, podemos conhecer muito de ciência e de filosofia, mas, se não tivermos o Evangelho que nos encaminha para a verdadeira espiritualidade, isso de muito não nos irá servir. E ele fala que renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Isso não acontece de hoje para amanhã. Isso não acontece de agora para depois. É um processo, é um período de trabalho incessante no interior de nós mesmos. E ele completa dizendo: demanda muita capacidade de renúncia. Olha que interessante. Capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Primeiro, renunciar a esse desejo constante, a esse processo constante de nos mantermos sempre nos mesmos patamares mentais e nos mesmos pensamentos diários. É uma renúncia. E segundo, nós aprendermos de uma forma muito profunda a dominar a nós mesmos. E dominar a nós mesmos, nesse caso dos pensamentos, é substituí-los, como também os padrões mentais, através de uma boa leitura, através de uma palestra, através de um bom filme, de um bom documentário, de uma música que venha nos edificar, com trabalhos do dia a dia, do cotidiano, dentro ou fora do lar, que façam com que a nossa mente e os nossos pensamentos estejam inteiramente voltados para aquilo que estamos absorvendo ou para aquilo que estamos fazendo. Então, é um trabalho que, para que se efetue na nossa vida, demanda tempo, demanda renúncia e demanda principalmente o domínio de si mesmo. E ele termina dizendo: qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Então, quando você destina o seu padrão vibratório mental e destina os seus pensamentos para trabalhos edificantes, sejam eles de que ordem for, aqueles que você mesmo realiza ou aqueles que alguém realizou, e segundo Paulo aos Filipenses, tem virtudes e tem louvor, então devo pensar neles, devo me ligar a eles, já estamos conseguindo realizar algo muito importante. E ele termina com o sacrifício do coração. E o que é o sacrifício do coração? É passarmos a amar a nós próprios. É muito significativo o ensinamento de Jesus quando pede-nos que amemos aos outros da mesma forma que nós queremos que os outros nos amem. Mas é imperativamente importante que nós saibamos amar a nós próprios. Porque sem o amor a nós próprios, dificilmente conseguiremos entender o amor ao outro, o amor ao próximo. Emmanuel continua: é por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram, de novo, análogas perturbações,
porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Aí Emmanuel está mostrando assim, olha, determinadas pessoas, determinados servidores modificam expressões verbais. Agora estou calmo, agora estou tranquilo, agora estou feliz. Costumeiramente as pessoas dizem, agora estou zen, estou em paz com a vida e comigo mesmo. Mas, sempre aquele mas com a vírgula, mas, vírgula. Quando nos defrontamos com determinadas circunstâncias, com determinados problemas, com determinadas pessoas, com determinadas situações do corriqueiro da vida, ele diz, novamente os obstáculos e as sombras aparecem, porque elas estão na nossa mente, entranhadas dentro de nós, como se fossem fantasmas ocultos, que se esconderam atrás daquelas expressões verbais que foram modificadas, mas que ainda estão dentro de nós. E aí nos lembramos dos ensinamentos dos próprios espíritos, que a mudança, ela não está no externo, ela está no interno. Por isso que no parágrafo anterior, Emmanuel fala que a necessidade da mudança se faz urgente, intimamente, no nosso coração, no nosso pensamento, nos padrões mentais que determinam os nossos dias, para que aí sim, voltados às coisas boas da vida, aos pensamentos e às construções positivas que a vida nos oferece, que outros nos oferecem, possamos com isso trabalhar interiormente e modificar os padrões interiores de nós próprios. E ele continua: pensar é criar. Pensar é criar. É uma frase importantíssima, significativa. Muitas vezes acreditamos que estamos pensando alguma coisa e aquilo ficou por ali mesmo. Mas todo pensamento é uma criação. Eu me lembro de um encontro com o nosso querido Chico, em que um determinado amigo falava da sua ideia, do seu desejo de comprar um terreno ou comprar uma localidade já formada para ali montar um pequeno lar de amparo e proteção ao idoso. Mas que ele tinha muita dificuldade, porque era uma pessoa que não tinha muito dinheiro, que não tinha assim muita condição financeira para isso. E eu me lembro que naquele diálogo com o Chico, ao final, o Chico disse para ele, olha, mais ou menos assim, olha, meu irmão, toda ideia, todo pensamento é como se fosse uma semente. Já foi lançada no universo para a espiritualidade. Se regarmos, teremos a planta. Se não regarmos, a semente morre. E é bem isso mesmo. Pensar é criar. Quando nós pensamos positivamente em algumas coisas e passamos a adubar esse pensamento de que vai dar certo, de que vamos conseguir, que outras pessoas vão aparecer para nos ajudar, de que a espiritualidade vai se cercar de nós para nos dar amparo, apoio, intuição e reflexões a respeito daquilo, com certeza aquilo vai ser criado. Aquilo vai se materializar. Ele continua: a realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou de extinção. É mais ou menos esse exemplo que demos do Chico. A realidade da criação mental pode não exteriorizar-se de súbito, no campo dos efeitos transitórios, que é a nossa vida material.
Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo. Eu estou lá, ainda estou com aquela ideia de construir, de criar um lar para proteção e amparo ao idoso. Mas isso exige de nós cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Então, se eu tenho esse desejo, se eu lancei esta semente na minha intimidade e exteriorizei para o universo, eu tenho que dar continuidade a isso. Espalhando essa semente para outros companheiros que, de repente, vão começar a se aproximar de mim. E, quando eu me dou por conta, temos aí um grupo formado buscando o mesmo ideal e buscando o mesmo objetivo. Ou então, se deixo aquilo dentro de mim, aquilo vai acabar se extinguindo, vai acabar se desfazendo e a ideia morre no próprio nascedouro. E aí Emmanuel termina o texto dizendo: o conselho de Paulo aos filipenses apresenta sublime conteúdo. O conselho de Paulo aos filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Então, todas as vezes que nos deparamos com aquilo que é verdadeiro, é honesto, é justo, é puro, é amável, é louvável, é virtuoso, se nós cultivarmos isso nos nossos sentimentos, no nosso pensamento, no nosso campo vibracional da mente, todos os dias, Emmanuel diz que nós teremos encontrado a divina equação. Olha que bonito. Como o nosso pensamento é importante. E quantas vezes nós desperdiçamos tempo e pensamento com banalidades e futilidades que não vão nos levar a lugar nenhum. Quando nos concentramos no nosso objetivo, nos nossos sonhos, nos nossos desejos, naquilo que estamos fazendo, certos de que estamos sendo amparados pela espiritualidade, por espíritos que comungam do mesmo ideal, do mesmo pensamento, do mesmo sentimento, do mesmo campo vibracional, com certeza aquilo se fará presente na nossa vida. Não para o nosso benefício, não para a nossa grandeza pessoal, mas o objetivo estará formado. E outros, muitos outros, estarão recebendo também esse benefício e esta ajuda. Então, fica aí a nossa mensagem de hoje. Eu quero aproveitar neste instante para fazer aí as nossas vibrações, né? Aquele instante de paz e de tranquilidade em que nós fechamos os nossos olhos e elevamos o nosso pensamento a Jesus. O nosso mestre querido, que em todos os momentos da sua caminhada aqui no planeta, exteriorizou a sua capacidade mental e exteriorizou todos os seus pensamentos em prol do bem, do amor e da caridade. Jesus, que foi este exemplo maravilhoso, em que, se deparando com os mais variados companheiros e companheiras na sua caminhada, com certeza se utilizava do seu pensamento virtuoso para enxergar intimamente no espírito ali à sua frente
as qualidades que continha dentro de si, dando a elas a oportunidade de se manifestarem e de se mostrarem àquele próprio Espírito, para que não só ele, como todos ao seu redor, pudessem se beneficiar. Que os nossos pensamentos, neste instante, estejam inteiramente voltados para esta semana que se inicia. E que os nossos pensamentos sejam de bem, de amor, de paz, de saúde, de alegria, de felicidade, de recomeço, de estudo interior de nós mesmos, da melhoria deste campo vibracional que gira em torno de nossa mente, como também do nosso coração, para que também os nossos sentimentos estejam inteiramente voltados para a equação divina de Deus. Que os nossos pensamentos, neste domingo que vai se encerrando, seja de agradecimento, porque vivemos mais uma semana, vivemos mais um dia. E que nos próximos que virão, possamos expressar esta gratidão com aqueles pensamentos positivos de amor, de luz, de saúde e de paz a nós, a nossa família, ao nosso lar, ao nosso trabalho, ao nosso segmento religioso e a todos aqueles que compõem os nossos dias no serviço direto ou indireto que prestamos à sociedade de uma maneira geral. Obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado, Jesus, por este encontro e que a tua paz nos envolva, nos guarde e nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Agradeço a todos vocês pelo carinho, pela bondade. Agradeço por este instante maravilhoso que é o Encontros com a Paz. Um trabalho simples, mas envolto de muita espiritualidade, de muito amor, de muito carinho, de muita sinceridade de todos nós que o preparamos para levar até você, para que tudo aquilo que aqui sentimos se reflita no seu interior, no seu lar, na sua tarefa de cada dia. Convido a você para conhecer o nosso canal, ajudando na sua divulgação. Inscreva-se, indique aos seus amigos, aos seus familiares, conheça a nossa programação semanal. Daqui a pouquinho, neste mesmo domingo, às 20 horas, teremos o nosso estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, hoje com o nosso querido Vinícius Pereira, da cidade de Santos, aqui no interior de São Paulo, né, no litoral sul de São Paulo. E lembrando que nas sextas-feiras iniciamos, antes de ontem, dia 12, iniciamos aí uma nova série no programa Espiritismo e Vida, que é a série Reflexões Espíritas, que é apresentada pelo nosso querido Túlio Chipoletti, aqui da cidade de Pindamonhangaba, trabalhador da Casa Transitória Fabiano de Cristo. Desejo a você um bom final de domingo e uma semana repleta de muita alegria, de muito amor e de muita paz. Até daqui a pouco no nosso Evangelho e até no próximo domingo com o nosso Encontros com a Paz.